Querido irmão, querida irmã, nós estamos tendo a chance de começar juntos, mais uma vez, a campanha Daniel de jejum e de oração, 21 dias, em que nós vamos buscar o Senhor mais intensamente, buscando a sua voz, a sua direção para a nossa vida. A palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 6, que oração, esmola e jejum são práticas constantes, comuns na vida de um cristão. Oração, esmola e jejum vão nos moldando e vão nos tornando semelhantes a Jesus. A oração nos faz semelhantes a Jesus orante, que vive na comunhão com o Pai. A esmola nos faz semelhantes a Jesus, que deu tudo, deu sua própria vida para nos salvar. O jejum nos faz semelhantes a Jesus, que esquecido dele próprio, só pensava todo o tempo em fazer a vontade do Pai e em alcançar aqueles que estávamos perdidos. Quando nós realizamos, vivemos essas práticas no nosso dia a dia constantemente, elas nos ajudam, elas são instrumentos do Espírito Santo para nos moldar intimamente, interiormente, à semelhança do Salvador. Mas existem tempos na nossa vida que devem ser especialmente dedicados à oração e ao jejum, para que nós estejamos abertos espiritualmente para discernir a palavra e a direção de Deus especificamente para nós. Para isso, nós estamos vivendo a campanha Daniel de jejum e oração. Você é convidado a participar desse tempo, se você precisa, nesse momento da sua vida, de uma direção clara de Deus em algum ponto específico, particular do seu caminho. Se você precisa de uma resposta de Deus, se você precisa da direção de Deus em alguma coisa que você deseja apresentar a Ele no início desse tempo de jejum. Ao longo desses dias, nós cremos que o Espírito Santo, aos pouquinhos, vai ensinar o seu coração e você vai receber a revelação do Senhor para esse ponto específico que você deseja apresentar a Ele, dedicar a Ele. Durante o tempo do jejum, nós, obviamente, abrimos mão de algumas coisas da nossa alimentação. Primeira coisa, nós cortamos os supérfluos. O jejum de Daniel é baseado num tipo de jejum que foi feito pelo profeta Daniel, que é chamado de jejum parcial. Não é um jejum absoluto, dura 21 dias, e durante esse tempo nós abrimos mão de coisas que são especialmente agradáveis ao nosso paladar e que às vezes não tem nada a ver com alimentação, tem a ver com gosto, tem a ver com prazer. Nós abrimos mão dessas coisas. E aí cada um deve vasculhar o seu próprio coração e discernir do que vai abrir mão. Doces, excesso de frituras, café. Cada um pode elencar alguma coisa da qual vai renunciar ao longo desses dias. Além disso, nós também abrimos mão de uma das refeições do dia. Uma maneira simples de fazer isso é iniciando a alimentação ao meio-dia. Ou então, se você tem dificuldades em abrir mão da alimentação da manhã, porque pode ter algum problema de saúde, você pode abrir mão ou do almoço ou da janta, substituindo apenas por alguma coisa menor, um pequeno lanche. Mas o jejum, sem dúvida, significa algum tipo de sacrifício daquilo que envolve o nosso gosto, o nosso paladar, a nossa alimentação. É natural que, se a gente está acostumado a algumas coisas todos os dias, um exemplo claro, o café ou então o chocolate, é natural que nos primeiros 2, 3 dias a gente sinta um pouquinho de dor de cabeça, mas nada tão complicado, isso passa. Ou então algumas pessoas podem, não tendo jamais feito jejum, podem fazer um compromisso muito sério no começo, no primeiro dia, e no segundo ou no terceiro dia acabarem desanimando e acabarem comendo alguma coisa com a qual estavam muito acostumados. Talvez seja melhor começar abrindo mão dessas coisas aos poucos, no primeiro, no segundo, no terceiro dia, e aí sim abrir mão completamente delas ao longo dessas semanas, do que
cortar imediatamente no primeiro dia e logo cair no terceiro, no quarto dia. Isso dá uma sensação de fracasso, de desânimo. Bom, mesmo que você tenha caído, recomece. Ou então, comece abrindo mão aos poucos e no terceiro ou no quarto dia, aí sim, entre no jejum mais intenso dessas coisas com as quais você está muito acostumado. Lembrando que o jejum é acompanhado de oração. Nós disponibilizamos um pequeno roteiro de leituras bíblicas para ajudar na sua oração. Você pode ainda usar outras, você pode rezar mais intensamente o terço nesses dias ou qualquer oração a qual você se sinta especialmente chamado. Mas como nós desejamos ouvir a voz do Senhor, é preciso dedicar-se a Ele na oração. Esse tempo de jejum não é um tempo para super-heróis da fé, pelo contrário, é algo que todos nós podemos fazer exercitando um pouquinho mais a disciplina. Não é um tempo em que nós pensamos que alguma coisa que nós fazemos vai mudar a Deus. Estamos fazendo o jejum para mudar a nós mesmos, para que nós estejamos mais abertos para receber a direção do Senhor e sermos corrigidos em alguma coisa na nossa vida. Que esse tempo seja um tempo de desafio, mas um desafio positivo para a sua vida. Um desafio que pode ajudar você a ter mais intensidade na sua busca de Deus, a ter um pouco mais de disciplina na sua vida interior, mas também nos seus hábitos cotidianos. Que esse tempo de jejum seja uma descoberta para você e que você possa buscar o Senhor com intensidade ao longo desses dias. Na nossa página na internet, no nosso aplicativo, nós temos o roteiro de oração e mais detalhes sobre como fazer o jejum. Se você quiser, entra lá e a gente pode ter um pouco mais de comunhão ao longo desses dias. Deus abençoe a sua vida.